Saudações alvinegras! E aí, galera, como é que tá? Tranquilidade? Então, aqui é Botafogo sem mimimi. Aqui você pode comentar, você pode dar like, você pode dar dislike, você pode xingar, você pode fazer o que você quiser, me criticar. Por quê? Aqui é Botafogo sem mimimi, não tem historinha, não tem nada. Como eu digo em todos os meus vídeos, eu não sou youtuber, eu não sou jornalista, eu não tenho compromisso em buscar notícia, eu faço os meus comentários. São comentários das minhas observações, né? Baseado nas minhas observações, daquilo que eu ouço, daquilo que eu vejo. E aí eu faço o meu apanhado, né, através das matérias que saem dos jornalistas, dos youtubers, da mídia independente do Botafogo. E aí eu faço tudo, das coletivas, né, do técnico, das apresentações do time, e aí eu faço os meus comentários. Tá? Então você fica à vontade, vai lá no canal, procurará Celso Rodrigues, você vai achar. Celso, vai lá que você vai achar. Bota lá, Botafogo sem mimimi, é o quadro é o quadro do meu canal, Botafogo sem mimimi. Então vamos lá, o que hoje nós estamos propondo? Nós vamos fazer aqui um pós-jogo rapidamente, mas eu quero fazer umas considerações que são importantes. O que eu observo quando eu vou fazer meus comentários técnicos? Cara, a coerência, entendeu? A firmeza. Quando começou o SAF, logo lá no início do ano passado, e foi contratado o técnico Luiz Castro, o que eu observava? Cara, a firmeza com que ele dava as coletivas. É lógico que ele era um cara mais sisudo, às vezes mais ranzinzo, e às vezes ele era até um pouco rude com a mídia. Mas a mídia também provoca, né, cara? Faz perguntas às vezes que, pô, tá na cara que o cara vai responder, que o cara não vai gostar, e o cara insiste em fazer perguntas às vezes que não tem nada a ver com o trabalho que ele está executando ali. Entendeu? Quer fazer uma crítica infundada sem saber aquilo que está se passando dentro do clube de verdade. Porque você vê muitos colegas, né? Eu vou chamar colegas, não são meus colegas porque, como eu falei, cara, eu não sou jornalista, não sou youtuber, não tenho esse compromisso que eles têm, essa busca pela notícia que eles têm. Entendeu? Você sabe que eles vão lá no Espaço Lonier, vão no Newton para ver os treinamentos, mas eles só podem ver uma parte dos treinamentos. Então, eles só vê aquilo que é permitido. Não é verdade? Então não tem como você tirar uma conclusão. Um exemplo que eu dou e é nítido, olha só o que aconteceu ontem. O Botafogo vai entrar com força máxima. Qual foi a força máxima? 3 substituições, 3 alterações que ele fez. E na coletiva, é isso que eu gosto do treinador. E na coletiva, após o jogo, ele explicou. Não, muitas vezes vocês querem uma coisa que o meu departamento de futebol está dizendo outra. Então eu sou obrigado a fazer determinadas modificações. Eu também queria entrar com o time titular todos os jogos, mas às vezes não é possível. Que foi o que aconteceu ontem. Substituiu o Tiquinho, né? Entrou com o Janderson. Eu comentei sobre isso. E comentei também que se o processo do jogo permitisse, ele poderia no segundo tempo usar o Matheus Nascimento. Mas o que aconteceu? Não foi aquilo que ele esperava de resultado. E aí eu vou explicar por que não foi o que ele esperava de resultado. Tá? Então, ele foi obrigado a fazer essas mudanças. Mas a firmeza dele nas suas coletivas, cara, é que me empolga. Assim como me empolgava o Luiz Castro. Eu falava, cara, isso aí não tem como dar errado. Você não vê que ele fala alguma coisa que é coerente com o que está acontecendo? É coerente com o plantel, é coerente com a estrutura que ele tem. Se lembra que ele falou, pô, esse campo aqui lá no Espaço Lonier,
Pô, esse campo aqui parece até estacionamento de supermercado. Vocês se lembram disso? Muita gente criticou, ele não devia ter falado. Cara, mas se você não publicita algumas coisas, nada acontece. Entendeu? Então, é preciso fazer essa publicidade. Entendeu? Tornar público. Para quê? Para que os que são os dirigentes, aqueles que têm o poder, o dinheiro, eles tomem medidas. E foram tomadas as medidas lá dentro do Espaço Lonier. Foram tomadas as medidas dentro do Newton Santos. E foram tomadas as medidas dentro da estrutura de plantel. Se lembra? Ele jogava com Chay, jogou com Erisson, e foi mudando. Né? Era Diogo Borges, né? Eu não esqueci até o nome. Daniel Borges, o nosso lateral. Entendeu? Então ele foi transformando o Botafogo. Era Joel Carli, era o titular da época, ele chegou a jogar inclusive com 3 zagueiros. Então isso que nós temos que entender. E ele explicou tudo dentro da coletiva. Bom, agora vamos para a análise do jogo. O Botafogo, ele foi surpreendido pelo gol. Esse é o primeiro fato. Foi surpreendido pelo gol. E o que aconteceu ali? Aconteceu que o time adversário, ele jogou fechado, bloqueando os acessos do Eduardo, do Tietê e do Gustavo Sauer, porque o Gustavo Sauer, e aí vocês vão entender o porquê da substituição, o Gustavo Sauer não é como o Segovinha, que usa tanto o corredor quanto fecha. O Gustavo Sauer é um cara que parece com o Júnior Santos. Toda vez que ele pega a bola, ao invés de procurar o corredor, ele vem fechando. Por quê? Porque ele é meia de origem, né? Ele vai buscando mais a meia. Então, esse foi o detalhe que surpreendeu o Botafogo no primeiro tempo. E o Botafogo não conseguia abrir espaços para aquela penetração do Eduardo. Se lembra que eu comentei que o Tietê, no jogo contra o Santos, ficou prejudicando ali o sistema do Botafogo, porque ele não entrava na área, ele não buscava o espaço dentro da área para abrir caminho para o Tiquinho? Vocês se lembram que eu comentei isso? Então, o Bruno Lage, ele comentou isso também. Ele explicou, inclusive, o lance do gol contra o Coritiba, que o Eduardo puxou a zaga. Eu estava até em dúvida se tinha sido o Eduardo mesmo, mas o Bruno Lage falou isso. Vê a coletiva do Bruno Lage para ver se ele não falou. O Eduardo puxou a zaga e o Tiquinho pôde dar aquela freada ali na marca do pênalti para esperar o cruzamento do Vitor Sá. O Bruno Lage falou isso e eu comentei isso. Tá em dúvida? Vai lá no meu canal ver os outros vídeos. Eu não quero ser o dono da verdade, eu apenas faço um comentário. E hoje eu ouvindo a coletiva do Bruno Lage, ele comentou sobre isso. Então o que ele fez? Você viu que ele chamou os jogadores ali, mostrou ali no campinho? O que ele estava tentando explicar para ele? Cara, não dá, tem que fazer largura e profundidade. Largura e profundidade, 2 pontas abertos. Vocês viram que o Vitor Sá, ele não teve muita facilidade pelo lado esquerdo, né? Ele não teve muita facilidade pelo lado esquerdo. Por quê? Porque como o Vitor Sá, ele chegava um pouco mais para o meio, o time todo do Guarani chegou também para a esquerda, né? O Vitor Sá vinha para a esquerda para buscar o meio do jogo e o time todo foi para o meio. Ficou faltando espaço para quem? Para o Vitor Sá. E o Vitor Sá é aquele que tem duas mãos para ele fazer, né? 2 opções. Ou ele vai para o fundo, ou ele vai para o meio, ele busca o meio. Então não estava conseguindo, porque toda vez que ele vinha para o meio, o time estava apertado e encaixotado. Do mesmo jeito, o Eduardo não pôde ficar flutuando ali dentro da área. Por quê? Porque o Sauer, o Gustavo Sauer, ele vinha para o meio. Aonde você viu aí Vitor Sá, que eu estou falando aqui que veio para o meio? Não é o Vitor Sá, é o Gustavo Sauer. me complicou aqui um pouco. É o Gustavo Sauer. O que ele fez no segundo tempo? E isso é importante.
E eu falei também sobre isso. O Bruno Lage é um técnico europeu e com experiência na Premier League. O que acontece na Premier League? Cara, eles não têm muito tempo para se modificar dentro de campo. Ele tem que modificar ali na hora, porque é muita intensidade. Então o que ele fez? Chamou os jogadores ali, mostrou, preciso de largura e profundidade. Ele viu que os caras o time adversário não estava permitindo isso em virtude da característica do Gustavo Sauer. Agora sim, Gustavo Sauer. O que ele fez? Tirou o Gustavo Sauer no segundo tempo, botou o Segovinha, que tem as duas características. O Segovinha tem um pouco da característica do Vitor Sá. Ele pode driblar na profundidade para a linha de fundo, mas ele pode compor meio. Correto? Ele pode compor o meio na composição. Ele tem aquela circulação de bola do meio-campo tradicional. Então ele trouxe o Segovinha, ele trouxe o Tiquinho e, por obrigação, por causa do mal-estar do Adrielson, e aí eu vou fazer a minha consideração aqui, e eu estou controlando ali o tempo, já estou em 11 minutos, mas vai passar um pouquinho, mas vocês vão gostar depois. Então ele trouxe o Felipe Sampaio, ele foi obrigado a colocar o Felipe Sampaio. E aí eu vou colocar novamente o que eu já coloquei. Como eu digo, vai lá e vê no vídeo. Vocês acharam o que do Felipe Sampaio ontem? Cara, seguro, tranquilo, pelo lado direito. Sensacional, jogo firme. Os caras não tiveram condições. Eles esbarraram ali na segurança do Cuesta e do Felipe Sampaio, o que não estava acontecendo no primeiro tempo. Até o Adrielson deu para ver que o cara... Por que o cara tá perdendo a maioria das jogadas? O cara estava passando mal, foi substituído. Então, vamos lá. Gatito. Cara, o Gatito é o que eu sempre falo. Ele é maravilhoso dentro do gol. Para fazer a reposição, ele é um pouco lento. Embora ontem ele buscou mais a velocidade. Não sei se vocês repararam nisso. Ele buscou mais a velocidade. E aqui eu vou fazer também um comentário que talvez ninguém tenha percebido. No jogo contra o Patronato, que foi o jogo que ele atuou também, antes do jogo, no dia a dia, né, apareceu uma cena que era o treinador de goleiros do Botafogo obrigando o Gatito a sair com o pé, a sair jogando com o pé. Passava a bola para o Gatito recebia, vinha um dos treinadores, dos auxiliares, ia em cima do Gatito e o Gatito tinha que tocar para o lado ou para o outro para poder sair jogando. Então vocês veem a importância do treinamento e a importância da insistência naquela ideia, entendeu? Isso acontecia lá com o Luiz Castro. Cara, sou fã do Luiz Castro. Implantou o sistema e é o sistema que está funcionando. Então o Gatito foi bem, tá? O gol não teve culpa e procurou sair jogando rápido. Di Plácido, cara, Di Plácido é um dos melhores jogadores do Botafogo atualmente. Cara, que partida maravilhosa, muito bom. Cara, se entre 10 e 9 eu dou nota 9 para Di Plácido. Dou nota 9, entendeu? Adrielson, no início não foi bem porque estava passando mal, deu para ver, alguma coisa estava acontecendo. Foi substituído, Felipe Sampaio, maravilhoso. Eu dou nota 7,5, 8 para Felipe Sampaio. Cuesta, cara, sempre seguro, sempre fazendo o que é o jogo perfeito para a posição que ele ocupa. Lembra que eu falei que a facilidade do passe com a perna esquerda é importante, os lançamentos em diagonal, buscando o Tiquinho, buscando o Júnior Santos. O Bruno Lage falou do Júnior Santos pelo jogo aéreo. É isso. Coerência. Cara, firmeza naquilo que está afirmando. Tá? O Hugo, cara, melhor partida. Melhor partida do Hugo. Golaço, depois que posicionou a defesa, mudou a estratégia. Perfeito.
Marlon Freitas, cara, o Marlon Freitas, o cara falou que vai levar o cara para Europa, quando voltar para Europa. O Marlon Freitas, cara, eu vou fazer aqui uma comparação, vocês vão me entender o que eu tô falando. O Marlon Freitas é como o Fernandinho, é como o Fabinho. O que vocês acham que era o Fabinho e o Fernandinho quando jogavam no Brasil antes de ir para a Europa? Era o Marlon Freitas. Controla o meio-campo, fecha ali a cabeça da área, vai, passe longo, tal, e tem a oportunidade de ir embora. É isso. Esse é o Marlon Freitas. Entendeu? Então, Tietê, cara, também maravilhoso. Pô, chega um momento que o cara cansa porque corre muito, né? Ele tem que fazer aquela marcação que muitas vezes o Eduardo não faz, que é a marcação intermediária entre o Eduardo e o Marlon Freitas, né? Então esse é o Tietê também maravilhoso. Eduardo, cara, quando mudou lá pro Segovinha, mudou o Tiquinho, cara, aí começou a aparecer o jogo de todo mundo. Por quê? Porque resolveram o problema que estava acontecendo. O time dele já não podia mais atuar em profundidade, porque os laterais não conseguiram mais avançar. Vocês se lembram que os jogos, o jogo do Guarani era sempre pelas pontas. Então eles não puderam mais avançar, correto? E o Eduardo começou também a aparecer. O Gustavo Sauer, ele estava bem, não estava jogando mal, mas o fato dele estar buscando sempre o centro do campo facilitou pro ala deles lá, que pô, ia e voltava, o comentarista lá falou muito sobre esse ala que estava indo demais, voltando e fazendo uma partida espetacular. Quando o Gustavo Sauer foi substituído, entrou o Segovinha, o cara já ficou ruim. Ficou ruim para ele apoiar e ficou ruim para ele marcar o Segovinha, porque ele já estava também cansado, né? O Janderson, cara, ele não tem aquele mesmo impacto que tem o Tiquinho, né? Muitas bolas cruzadas na área, o Bruno Lage explicou isso, que várias vezes a bola era cruzada na área, e ele não tinha ninguém no segundo pau, né? Então era necessário substituir. E até porque o resultado começou com uma surpresa, o resultado é adverso. Então ele teve que optar em colocar o titular, cara, que é o diferencial do Botafogo. É o Tiquinho Soares, quem entrou e resolveu o problema. Resolveu o problema do time. Acertou todo mundo. A pessoa, quando vê o titular em campo, ela ganha confiança também para produzir outras jogadas. E o Tiquinho facilitou o trabalho de todo mundo. O Vitor Sá não estava mal, mas não estava rendendo, como eu falei. O deslocamento do Gustavo Sauer para o meio levou o time todo do Guarani para o lado de lá, para o lado esquerdo do nosso ataque. E aí ficou ruim para o Gustavo Sauer também. Ele não teve a oportunidade de pegar a bola no mano a mano, que é o forte dele. Então ficou ruim. Com a entrada do Júnior Santos, o que eu falei, ganhou força. Ganhou força, porque o que acontece? O Júnior Santos, embora ele tenha procurado muitas vezes ir para o meio, como ele faz muita jogada com a perna esquerda, ele não tem essa mobilidade toda. Então o que ele faz? Ele faz toda a jogada dele pelo lado esquerdo. E por coincidência, quando ele foi lá para o lado direito, dando a volta na zaga, porque foi uma jogada de movimentação, ele foi para o lado direito, buscou o lado direito e sofreu o pênalti. E aí nós fizemos a virada. Então, poxa, eu passei muito do tempo, 20 minutos, mas, poxa, foi muito bom fazer esse pós-jogo, porque, cara, as entrevistas do Bruno Lage é diferenciada, vai lá, procura lá, não quer ver meu vídeo, não tem problema não, procura lá a entrevista do Bruno Lage, que vocês vão ver que eu estou falando uma coisa com a razão, tá bom? Um grande abraço, Celcinho, Luiz Celso, pode me chamar como vocês quiserem, tá bom? Se gostou, vai lá, se inscreve, compartilha,
vocês ficam à vontade, tá bom? Um grande abraço. Saudações alvinegras.